Olá, bem-vindo ao 94 Pixels. Tudo bem com você? No vídeo de hoje vou fazer um pixel art inspirado nos desenhos do jogo Ragnarok Online. Vou usar como base a grade 16x16 e a paleta de cor Pico 8. Os programas usados são o Azeprite e o PureRef. Os links desses programas estão na descrição do vídeo. Quando mexo com pixel art, começo tentando encontrar uma pose com proporções interessantes. Faço ajustes até conseguir uma boa silhueta, podendo identificar o personagem ou objeto sem ter adicionado detalhes. Gosto desta forma, pois sei que posso ajustar quanto for preciso, e nada é permanente na imagem. Com a pose e silhueta bem definida, junto as diferentes partes do personagem por cor que devem ser diferentes umas das outras. Nessa escala é fácil fazer com que diferentes partes do desenho pareçam ser uma só. Então é bom tentar contrastar de alguma forma, como utilizar cor ou contorno. Como pode ver, criei uma base que pode ser utilizada posteriormente para múltiplos personagens. Estou ajeitando a base porque algumas proporções estão fora do desenho de referência. É importante corrigir isso agora para evitar problemas mais à frente. Depois de arrumado, salvo o projeto para não perder o que já fiz. Escolhi a ferreira como primeiro personagem, e vou começar pelo cabelo. A parte externa dele deve adicionar volume à cabeça, para que não pareça ser menor do que é. Essa técnica também pode ser aplicada a outras formas de desenho. Novamente, comece definindo bem a forma do cabelo, e só então foco nos detalhes. Gosto de imaginar um centro de movimento que dá origem às pontas que continuam seguindo pela gravidade. Separa a roupa e o corpo por partes, usando diferentes cores para cada área. Quando coloco detalhes, gasto bastante tempo em pequenas áreas da imagem, já que o espaço para se trabalhar é limitado e a posição de cada pixel pode mudar a leitura do que ele representa. Como você pode ver, foi difícil replicar o sorriso da imagem de referência. Agora vou começar o sombreado. É importante decidir de qual direção a luz vai estar, porque alguns materiais refletem mais que os outros. O cabelo tende a refletir mais que a pele e a pele mais que tecidos. Então tome cuidado quando for adicionar brilho a esta parte. As cores mais claras, usadas para representar o brilho, passam a impressão de volume e proximidade. Já as sombras, o oposto. Então uso isso para transmitir ondulações e segmentações para diversas áreas. Cores que contrastam umas das outras podem ser utilizadas para representar diferentes materiais em pequenos espaços. Como estou usando uma paleta de cor limitada, tento fazer as cores se aproximarem da referência, mesmo que isso não seja possível. Fazendo isso, você vai conseguir manter a consistência no restante da imagem. Escolhi colocar bordas no desenho, que é uma forma simples de destacar o personagem do plano de fundo. Porém, esse não é o único jeito de se fazer isso.
O tom rosa, usado no plano de fundo, cria um contraste mais intenso com as cores da paleta, mas você pode usar qualquer outro tom que seja do seu gosto. A lâmina do machado decidi fazer separadamente, já que seria difícil identificá-la atrás do cabelo da personagem. Comecei tentando seguir o tom de marrom que a imagem de referência tem, mas vi que não ia conseguir fazer de uma forma interessante, então mudei a cor base da lâmina para cinza. Usei o vinho como sombreado na tentativa de se aproximar ao marrom. Com o primeiro personagem concluído, vou reutilizar a base novamente para fazer o aprendiz. Tive bastante dificuldade em encontrar o tom certo para o cabelo. Sinto que esta paleta não trabalha muito bem com vermelhos. É importante lembrar que cores de diferentes tonalidades próximas umas das outras ainda podem ser utilizadas como tons de sombreado e brilho, como por exemplo, estou fazendo uso das seguintes cores, da mais clara para a mais escura: marrom, vinho e azul marinho. Para fazer algumas partes do personagem, tive que quebrar a silhueta original da base. Não tem problema fazer isso, a base é mais um guia para manter a consistência no estilo, e não a regra. Não seja intimidado pela escala, algumas vezes é possível dar bastante detalhe até mesmo em pequenas áreas. Para finalizar, vou fazer um plano de fundo rapidamente para melhorar o acabamento da imagem.
Esse aqui é o resultado final. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique no sino para ativar as notificações e não perder os próximos. Me siga também no Instagram e Twitter, onde posto prévias e progressos de várias coisas em que eu estou trabalhando. Você também pode acompanhar tudo isso ao vivo no Twitch. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e te vejo no próximo vídeo.